Olá, bom dia a todos. O bate-papo de hoje será sobre empatia, mais especificamente sobre como a empatia nos leva a inovar. Primeiramente, gostaria de começar me apresentando a vocês. Já que passaremos os próximos 40 minutos juntos, nada mais justo, não é mesmo? Bom, vamos ao que interessa. Prazer, eu sou a Luna. Atualmente eu trabalho como consultora sênior de inovação aqui na MJV, no escritório do Rio. Mas até chegar aqui, digamos que eu fiz um caminho, no mínimo, curioso. A minha primeira graduação foi em fisioterapia, e desde o primeiro período eu fiz iniciação científica em algumas vertentes da neurociência. A principal delas, que foi onde eu passei a maior parte do tempo, foi no estudo da neuropsicologia. Depois de formada, eu ainda trabalhei na área por algum tempo e acabei me especializando em reabilitação neurológica. Por razões pessoais, que não vem ao caso aqui, eu acabei desistindo da fisioterapia e a minha graduação em administração veio num segundo momento. Em um segundo momento, eu optei por ingressar no MBA de Marketing da FGV e foi ali que eu me encantei pela pesquisa de mercado, área onde eu construí boa parte da minha experiência profissional hoje. Eu também sou mestre em administração, com ênfase no comportamento do consumidor. A minha dissertação foi relacionada com os conhecimentos vinculados à semiótica, ao marketing e à neurociência. Ao longo de minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisas de cunho quantitativo, qualitativo e também experimental. A inovação sempre foi um tema que me interessou muito e acredito que a vocês também. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho do meu lado profissional, eu gostaria de compartilhar com vocês um lado pessoal meu bastante característico. Eu sou completamente apaixonada por corrida de rua. Quase viciada, eu diria. Eu comecei no esporte há mais ou menos 6 anos, e daqui a 2 semanas eu vou correr a minha primeira meia maratona. Por favor, me desejem sorte. Mas o que a corrida tem a ver com isso? Eu quero contar uma história para vocês. Em dezembro de 2012, durante uma corrida na Espanha, um atleta chamado Ivan Fernandes estava em segundo lugar na prova quando viu Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a menos de 20 metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. Ao invés de aproveitar a oportunidade para ultrapassar o queniano e vencer a corrida, o espanhol fez questão de alertar o companheiro. Logo depois do episódio, ele disse em uma entrevista: "Eu não merecia vencer. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele era o real vencedor da prova, liderava com folga e eu não tinha condições de vencer. Ele cometeu um erro e assim que eu vi isso, eu sabia que não poderia me aproveitar daquela situação." Legal. É uma história muito bonita, inspiradora. Mas o que isso tem a ver com empatia? Primeiro, temos que começar definindo o que é empatia, não é mesmo? Existe esse quote de um autor, poeta, filósofo estadunidense que eu gosto muito e introduz muito bem o assunto. Ele diz assim: poderia haver maior milagre do que olharmos com os olhos do outro por um instante? Calçar os sapatos do outro é um provérbio que traduz muito bem o que empatia significa, que é a capacidade de alguém se colocar no lugar do próximo e sentir as suas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Na língua portuguesa, empatia é definida como a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e de aprender do modo como ela aprende. Para a sociologia, a empatia é uma forma de cognição do eu social mediante 3 aptidões: para se ver do ponto de vista de outrem, para ver os outros do ponto de vista de outrem ou para ver os outros do ponto de vista deles mesmos. A descoberta dos neurônios espelho em meados dos anos 90 tem modificado significativamente o modo como pensamos sobre o cérebro e nós mesmos, e tem sido considerado um dos achados mais importantes sobre a evolução do cérebro humano. Espalhados por partes fundamentais do cérebro, esses neurônios agem quando realizamos uma determinada ação e nos momentos em que observamos alguém realizar essa ação. Essas células disparam em resposta a cadeias de ações relacionadas a intenções. Esse é o caso, por exemplo, de um bebê que começa a chorar porque um outro bebê perto dele está chorando. Ou o caso do riso, que se espalha em um grupo mesmo quando as pessoas não estão conscientes do porquê que os outros estão rindo. Um outro exemplo
é o caso de você me vir emocionalmente aflita, por qualquer razão. Os neurônios espelho do seu cérebro irão simular a minha aflição. Automaticamente você sente empatia por mim, porque literalmente você sente o que eu estou sentindo. A lógica da psicologia, por sua vez, assume que empatia é um processo de identificação no qual o sujeito se coloca no lugar do outro. E assim, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Em linhas gerais, é a sensação de que você compreende e compartilha as experiências e emoções de outra pessoa. Faz parte de uma inteligência emocional profunda. A empatia permite àqueles que a possuem ver o mundo através dos olhos dos outros e entender suas perspectivas de forma única. A empatia é um dos meios que temos como seres humanos de nos conectarmos com o outro. E essa conexão é o porquê de estarmos aqui. É o que dá sentido às nossas vidas. Basicamente, a sua conexão com os outros é o que determina como você encara a vida, desde o modo como você cria os seus filhos até o seu estilo de liderança, como você lida com subordinados, com pares, com superiores. Repare que, de forma geral, todas essas perspectivas têm em seu cerne um único ator: o outro. Pessoal, a empatia tampouco é o mesmo que aquela regrinha de ouro, quase um clichê, que diz assim: faça para os outros o que gostaria que eles fizessem para você. Por que não é? Porque isso supõe que os seus interesses coincidem com os dos outros. Um outro coach bem interessante e também bastante relevante, de um dramaturgo e romancista irlandês, ilustra bem essa observação. Ele diz assim: não faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Eles podem ter gostos diferentes dos seus. E é exatamente isso. A empatia é uma questão de descobrir esses gostos diferentes. Um outro tópico que eu queria abordar com vocês, pessoal, é que empatia e simpatia são coisas diferentes. Esses termos, embora parecidos, têm significados diferentes e devem ser usados em situações diferentes. Apesar de ambos contribuírem para um bom relacionamento das relações humanas, os seus conceitos são conceitos distintos. Vamos começar pensando na etimologia das palavras, ou seja, sua origem. O que cada uma delas significa? Primeiro, precisamos ter em mente que tudo é sobre sentimento. Apesar de ambas as palavras serem da família da raiz grega pathos, que traz, entre outras ideias, a ideia de sofrimento e de sentimento, as diferenças podem ser melhor entendidas se analisarmos os prefixos. Vamos lá? O prefixo sim nos remete à ideia de união. Sentir com é um compartilhar. Aproxima-se do que entendemos por compaixão. Por outro lado, o sentir em implica em algum reconhecimento do eu e do outro. É a capacidade de alguém sentir em si para então poder sentir dentro do outro. Resumindo, de fato, as definições das palavras empatia e simpatia se aproximam. Porém, enquanto a simpatia envolve a inclinação para o pensar ou sentir semelhante, a empatia depende de mecanismos como a capacidade de entendimento, de projeção, processo de identificação. É ver o que o outro vê, é pensar o que o outro pensa, é sentir o que o outro sente. Brené Brown é uma renomada pesquisadora da Universidade de Houston que estuda as relações humanas. Em uma palestra no TED em 2010, a pesquisadora comenta um estudo de Teresa Wiseman, uma estudante de enfermagem na época que estudou variadas profissões onde a empatia é relevante. Ela então levantou 4 pilares. O primeiro deles é a tomada de perspectiva, ou seja, a habilidade de tomar ou reconhecer a perspectiva da pessoa como verdadeira. O segundo, diretamente ligado ao primeiro, é a ausência de julgamento, o que não é nada fácil. Atire a primeira pedra quem nunca o fez. O terceiro pilar é o reconhecimento das emoções em outras pessoas. E por fim, mas não menos importante, a comunicação dessas emoções. Esse tema é tão relevante que em setembro do ano passado foi aberto em Londres o primeiro museu de empatia do mundo. Nesse museu, os visitantes encontram um espaço onde eles podem se colocar no lugar de outras pessoas e ver o mundo através dos olhos delas. O objetivo é desenvolver a empatia e criar uma revolução global através das relações humanas. Funciona assim: o visitante diz o tamanho de seu sapato e precisa vestir os calçados de outra pessoa. Então ele tem que andar por 1 milha neles.
que dá um pouco mais de 1,5 km. Enquanto caminha nos pés de outra pessoa, o visitante escuta um áudio em um iPod com a história do dono do sapato, como se fosse uma conversa com alguém que não está lá, e vai descrevendo o mundo segundo sua própria visão. Bacana, né? Mas e no ambiente corporativo? Como a empatia é relevante? Antes de entrarmos a fundo nessa discussão, gosto de começar com esse quote dito pelo CEO da Amazon. Nossa tolerância para qualquer tipo de falta de empatia deve ser zero. E ele está certo. Não somente por razões humanitárias, contexto no qual essa frase foi dita, mas também por razões que devem interessar a qualquer executivo. Pesquisadores da Escola de Comunicação Annenberg da Universidade do Sul da Califórnia realizaram um grande estudo por 3 anos em diversas nações. Eles perguntaram aos líderes empresariais quais eram os atributos que os executivos deveriam ter para serem bem-sucedidos na atual economia global digital. Foram então identificados 5 como sendo críticos. O primeiro deles é a adaptabilidade. O segundo é a competência cultural, que é a capacidade de pensar, agir e mover através de múltiplas fronteiras. O terceiro é o pensamento 360, que é uma compreensão holística, uma capacidade de reconhecer padrões de problemas e suas soluções. A curiosidade intelectual e, é claro, a empatia. Todo esse entusiasmo pela empatia cruza fronteiras. Ele vai desde executivos do entretenimento em Los Angeles até a líderes de TI em Manhattan, de profissionais de relação públicas em Xangai até o empresário digital de Beijing, de fundadores de startup em Roma a publicitários em Paris. Eu convido então vocês a refletirem comigo. Por que a empatia genuína é boa para os negócios? Vamos falar sobre 3 razões. A primeira delas diz respeito à conexão com o seu time. A empatia conta e muito dentro do ambiente interno corporativo. Ela é considerada uma capacidade de liderança fundamental que nos ajuda a influenciar outros nas nossas organizações e a prever as preocupações de todos os envolvidos. Imagine, por exemplo, que você percebe uma nova colega de trabalho nervosa antes de uma apresentação. Coloque-se em seu lugar. Tente imaginar a ansiedade e a insegurança que ela está sentindo, então tente tranquilizá-la. Existe uma charge clássica publicada no jornal New Yorker que ilustra bem a ironia sobre empatia nas organizações. Ela diz assim: a coisa mais importante, Smithers, não é que nós nos entendemos, é que você me entende. Justamente por isso, muitas empresas abandonaram hierarquias rígidas e o comando top-down, acreditando que a colaboração produz melhores resultados do que a concorrência acirrada. Nessas empresas, competências como relacionamento e persuasão tornaram-se essenciais para o sucesso. E convenhamos, para persuadir de forma eficaz, você deve ser capaz de criar empatia. A segunda razão pelo qual a empatia é tão importante no contexto corporativo tem a ver com o consumidor. Quando você veste o sapato dos seus consumidores, é muito mais fácil você caminhar quilômetros a mais do que os seus concorrentes. E por que isso acontece? O cliente passivo é uma relíquia do passado pré-digital, quando a comunicação era principalmente uma via de mão única, do vendedor ao comprador. Hoje em dia, a comunicação acontece em uma via de mão dupla. As audiências múltiplas e altamente empoderadas exigem ser ouvidas. Caso contrário, ela migra e vai buscar a sua transação comercial em outro lugar. Entenda, você precisa da empatia para saber quem é a sua audiência e o que ela quer. A terceira razão está relacionada a tornar-se global. A compreensão empática é também indispensável na internacionalização do negócio. Nem o conhecimento técnico nem a experiência em negócios são suficientes sozinha. Se você quiser expandir seu negócio internacionalmente, você deve estar sinceramente interessado em entender as outras escolhas e preferências culturais. Legal, pessoal! Vocês já sabem o que é e o que não é empatia e qual a sua importância no contexto organizacional. A partir de agora, meu foco estará em ajudá-los a praticar essa qualidade dentro da sua empresa. Ao final desse webinar, eu espero ter conseguido mostrar a vocês a resposta para essa pergunta. Como a prática sistemática da empatia dentro do ambiente de trabalho
é condição necessária para a criação de relações sustentáveis e para a inovação. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que devemos ter em mente é que para criar soluções inovadoras e relevantes é preciso pensar nos desafios certos. Cada vez mais, diversos tipos de mercados buscam por inovação, desde aqueles mais tradicionais como os de seguros, até os mais versáteis como os de bens de consumo. Precisamos entender que para uma inovação ser de fato significativa, o usuário precisa ser levado em consideração, e em primeira instância. Levar o usuário em consideração significa descobrir os seus reais desejos e necessidades. Como a gente consegue de fato descobrir os anseios das pessoas que desejamos atender? Através de um processo de imersão empática, colocando foco no ser humano. Uma das ferramentas que auxilia nesse processo é o Design Thinking, que possui como um dos principais pilares a empatia. O Design Thinking é uma abordagem centrada no usuário, onde hipóteses são formuladas a partir de informações coletadas durante o período de observação de determinado contexto ou problema. As soluções são encontradas dentro do próprio contexto ou problema. O pensamento abdutivo constantemente desafia padrões de pensamentos e convenções empresariais, e a partir daí prepara o terreno para transformar novas oportunidades em soluções inovadoras. Ou seja, é um processo estruturado para gerar inovação focado no aspecto humano, que utiliza métodos do design para integrar a necessidade das pessoas, as possibilidades tecnológicas e as demandas para o sucesso do negócio. Aqui na MJV, usamos o Design Thinking como principal abordagem nos projetos, seja em desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvimento de cultura de inovação e laboratórios de inovação. A primeira fase do Design Thinking é chamada imersão. Essa é uma fase de pesquisa, quando a equipe do projeto aproxima-se do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do usuário final, o cliente do cliente. Para isso, a equipe do projeto emerge nesse contexto com o objetivo de encontrar as reais necessidades e oportunidades existentes. Após o levantamento de dados na fase de imersão, os próximos passos são a análise e síntese das informações coletadas. Para dar sentido às informações coletadas e encontrar dados relevantes no material, é importante identificar desafios que auxiliem na compreensão do problema. Após a análise dos dados, inicia-se a etapa de geração de alternativas que respondam às questões levantadas. Nessa fase, técnicas criativas, lúdicas e muitas vezes disruptivas, são combinadas aos dados recolhidos. Importante notar que a fase de ideação é estruturada pelos achados de imersão e as ideias ao final do processo estarão de acordo com os critérios estabelecidos. Reunir diferentes expertises e contribuir com diferentes perspectivas torna o resultado final muito mais rico e assertivo. O protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade, ainda que simplificada, e propiciar validações. A fase de prototipação reduz as incertezas do projeto, pois é uma forma ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas, e também auxiliar na identificação de uma solução final mais assertiva. Por fim, temos a implementação. Pessoal, é importante ressaltar que o Design Thinking não é uma fórmula matemática. É uma metodologia orgânica e iterativa e as 4 fases apresentadas não são necessariamente lineares, tudo bem? Cada fase utiliza diversas ferramentas que auxiliam no pensamento e execução dos objetivos de cada uma. Eu vou apresentar algumas para vocês que auxiliam a guiar discussões e processos criativos. A primeira delas é a observação etnográfica. A observação etnográfica é um método de pesquisa proveniente da antropologia cultural, no qual a equipe vai a campo, ou seja, os locais aonde as situações estudadas ocorrem, para observar o entorno, o comportamento das pessoas envolvidas, interagir com elas. O seu objetivo é trazer novas perspectivas e insights sobre as situações e pessoas envolvidas no projeto. Ela também serve para que a equipe se familiarize e compreenda mais holisticamente o contexto estudado. Comece observando e registrando o ambiente, quem está nele, o que está fazendo. Seja objetivo, evite suposições. Em seguida,
Observe como elas estão fazendo. Com pressa? Com dificuldade? Depois, comece a registrar o porquê disso. Nesse momento, algumas suposições ou pequenas entrevistas podem ser feitas. Algumas dicas. Observe atentamente o comportamento, hábitos e reações. Tente compreender as emoções e motivações do usuário. Fique atento aos sinais não verbais. Considere também a linguagem corporal. E observe o contexto, todo o ambiente, as pessoas à volta, a sua atmosfera. A segunda ferramenta se chama Um Dia na Vida. Esse processo é uma simulação da vida do usuário que permite ao pesquisador calçar os sapatos do seu objeto de estudo, e então ver a vida sob a sua perspectiva. Ele é utilizado para que os membros da equipe ganhem empatia com o interlocutor principal do projeto e para que gerem insights relevantes para as próximas fases. Os membros da equipe do projeto assumem um papel do usuário e passam um período de tempo agindo sob um diferente ponto de vista, interagindo com os contextos e as pessoas com as quais estaria se confrontando no dia a dia. Algumas dicas para utilizar essa ferramenta. Esse é o momento de se colocar no lugar do outro, ver e tentar entender como o outro se sente, ou seja, retire os seus sapatos. Vá para campo como um papel em branco. Deixe de lado os seus valores, os seus preconceitos. Esteja aberto. A terceira delas é a entrevista qualitativa. A entrevista qualitativa é um método que procura obter histórias por trás das experiências de vida do entrevistado, de maneira a revelar hábitos, desejos e anseios. Ela serve para obter informações sobre o ponto de vista de outra pessoa. Em geral, ela é feita individualmente, em alguns casos em dupla, e segue um protocolo, que, porém, não deve ser seguido de forma rígida. Novas perguntas e sondagens podem ser feitas. Busca-se, através de uma conversa, fazer com que as pessoas contem histórias que revelem informações relevantes. Algumas dicas. Não faça perguntas de sim ou não. Busque um ambiente relevante ao assunto. Sempre procure o porquê. A diferença entre o que as pessoas dizem fazer e o que elas realmente fazem. Não se contente com a primeira resposta. Pergunte sempre o porquê das respostas obtidas. Deixe o entrevistado falar. Não direcione as suas respostas. Não interrompa o seu entrevistado e, por fim, seja curioso. Personas. Personas são arquétipos. São personagens ficcionais concebidos a partir de comportamentos observados e de dados levantados na etapa de imersão. Elas servem para sintetizar e personificar informações sobre grupos de usuários. Cada persona combina características diferentes que representam um perfil extremo de usuários. Elas representam as motivações, os desejos, as expectativas e as necessidades mais significativas de um grupo, reunidas em um único personagem. Elas servem também para alinhar as informações sobre os usuários com as pessoas envolvidas. São especialmente úteis na fase de geração e validação de ideias, pois direcionam as soluções para as necessidades desses usuários. As personas permitem lidar com o tema de forma mais humana. Ao invés de projetar pensando em dados estatísticos, pensa-se em personagens com características e necessidades específicas. O mapa de empatia é uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente, uma visualização do que ele diz, faz, pensa e sente. Ele serve como base para a identificação das necessidades do usuário ou de outros atores estudados, e isso nos ajuda a identificar oportunidades para o projeto. Através dele, é possível organizar as informações levantadas para gerar um melhor entendimento do público-alvo, de forma a ganhar empatia. A jornada do usuário nada mais é do que uma representação gráfica da experiência do usuário. Ela pode englobar a decisão de compra, a compra efetivamente, o pós-uso e até mesmo momentos onde não existe contato com o produto ou serviço. Ela serve para visualizar o ciclo de uso de um serviço ou produto e identificar pontos de oportunidade. A jornada pode ser usada em conjunto com as personas, por exemplo. Dessa forma, é possível explorar como cada uma delas se relaciona com cada momento do ciclo de vida do produto ou do serviço. Isso permite a criação de soluções inovadoras para diferentes pontos de contato sob a ótica de cada perfil. Mapear o processo pelo qual o usuário passa, de forma ampla,
pode ajudar a identificar questões e oportunidades que nem sempre estão explícitas no problema central. Para ilustrar o que foi dito até agora, eu vou compartilhar com vocês alguns cases que fizemos aqui na MJV. Mas antes disso, eu quero contar uma história para vocês. Em meados de 79, a designer de produtos Patricia Moore sugeriu em uma reunião que fosse desenvolvida uma porta de geladeira que pudesse ser aberta facilmente por pessoas com artrite. Após ela ter a ideia rejeitada e desdenhada pelos seus colegas e pela chefia, ela, que na época devia ter os seus 20 e poucos anos, decidiu fazer um experimento sobre a empatia. Patrícia não usou apenas roupas e maquiagens. Ela também usou óculos que deixavam sua visão embaçada. Colocou tampões nos ouvidos para que não pudesse ouvir direito, além de colocar sapatos desnivelados que exigiam que ela usasse uma bengala. Em cerca de 4 anos, ela visitou mais de 100 cidades na América do Norte e descobriu diversos obstáculos. Com base nessas experiências, Patrícia foi capaz de projetar uma série de produtos inovadores. Por exemplo, descascadores de batata, e também outros utensílios para a cozinha e inclusive portas de geladeira. Hoje, ela é considerada a fundadora do design inclusivo, com produtos projetados para facilitar a vida de pessoas com vários tipos de deficiência. Os cases a seguir são frutos do nosso trabalho aqui na MJV. Existem muitos outros, mas eu selecionei alguns para contar para vocês. O primeiro caso foi para uma empresa do segmento de energia e gás. O desafio nos dado foi o seguinte: oferecer formas eficientes de comunicar os serviços e as ideias de sustentabilidade do cliente e considerar o potencial de aplicação de novas tecnologias e soluções. Com o objetivo de entender o serviço a partir do ponto de vista do usuário, a equipe da MJV mergulhou no universo do posto de gasolina ao longo de vários dias. A equipe realizou uma série de estudos qualitativos, entrevistas semi-estruturadas, observações etnográficas e também participativas, incluindo, por exemplo, a técnica Um Dia na Vida. Durante dias de observação, pudemos coletar dados que nos levaram a diversas conclusões sobre os hábitos e experiências dos usuários do posto de gasolina do futuro. Com essa informação, as personas foram delineadas para tornarem-se as nossas diretrizes para a geração de ideias voltadas para o usuário final. O segundo case, também do mesmo setor, tinha como objetivo identificar a melhor maneira de vender produtos financeiros pelos centros de atendimento. Durante 30 dias, dezenas de entrevistas foram realizadas com clientes e funcionários da empresa, numa área de operações que compreendia o estado do Rio de Janeiro. O objetivo dessas investigações era criar um mosaico de visões, considerando as características de cada área. A coleta de dados de campo foi considerada como referência para o uso de algumas ferramentas analíticas, entre elas o mapa de empatia. Como a gente já viu antes, o mapa de empatia consiste em uma apresentação visual estratégica que permite ir além dos dados demográficos, sempre focando naquilo que o cliente padrão da empresa pensa, vê e ouve. Quando uma empresa decide que é o momento de inovar, um grande desafio surge: como disseminar a cultura de inovação e fazer com que as pessoas comecem a pensar de modo diferente em um ambiente hierárquico e político. Na primeira fase do projeto, a equipe da MJV abordou os funcionários da empresa para tentar entender melhor a sua cultura a partir de diversas entrevistas e programas de pesquisa exploratória. Com base na análise de dados coletados, criamos um jogo com o objetivo de gamificar a jornada de trabalho. Esse jogo foi desenvolvido com referência a práticas efetivas para aumentar a motivação, o envolvimento e a construção em equipe. Nesse projeto, fomos contratados para identificar respostas racionais e emocionais de usuários de caixas eletrônicos e desenvolver novas funções para atender às demandas conscientes e inconscientes dos clientes do banco. O primeiro passo foi entender o universo bancário e os principais aspectos relacionados aos clientes e aos caixas eletrônicos. A MJV realizou reunião com diferentes tipos de participantes. Uma com clientes de diferentes bancos e duas outras com os funcionários de um banco das áreas de TI, negócios e design.
Durante esses encontros, eles falaram de suas experiências com os caixas eletrônicos e expressaram suas expectativas. Nós descobrimos, por exemplo, que a percepção de segurança poderia ser afetada pelo tempo que os clientes precisavam para usar o caixa, que, se muito longo, poderia alimentar um sentimento de exposição a riscos. Esse próximo caso aconteceu em uma seguradora. A complexidade da legislação e os termos técnicos são grandes desafios para quem contrata e até mesmo para quem administra um seguro, seja ele de qualquer tipo. E esse era justamente o desafio do nosso cliente: traduzir o segurez para facilitar a comunicação com o seu público, trazendo mais confiança e assim potencializando o crescimento de seus negócios. Para entender as necessidades do mercado, a equipe da MJV foi ao encontro deles, os clientes, e também de outros personagens fundamentais desse contexto, como o corretor de seguros, os prestadores de serviços e os colaboradores do nosso contratante. Esse projeto foi tão bacana que fez com que o nosso cliente recebesse grandes prêmios de marketing e inovação em seguros. Com o objetivo de entender mais profundamente o papel do corretor de seguros, uma pesquisa etnográfico-holística foi realizada, englobando todos os estágios e recursos do processo de vendas. Além do mapeamento de todo o espectro de dificuldade do corretor, algumas ferramentas foram usadas para ajudar a comunicar suas experiências, sentimentos e necessidades. Após a coleta de dados da pesquisa, processos de análise e síntese foram realizados de modo a permitir a manipulação dessas informações. Durante esse estágio, 4 personas foram identificadas para representar os hábitos, pontos de vista e atitudes dos grupos de corretores existentes. Elas foram usadas como diretrizes na geração de soluções aprimoradas. Ficou claro que todos os obstáculos encontrados pelo corretor tinham um reflexo direto no seu comportamento de vendas. Nesse outro caso, também de uma seguradora, a equipe MJV emergiu durante 100 semanas na célula de saúde dela, para melhor compreender rotinas de atendimento, sistemas e protocolos. O objetivo era aproximar-se do contexto em que estão inseridos atendentes, supervisores e coordenadores, além de todos os demais profissionais diretamente envolvidos na operação. Nesse caso, para uma empresa do ramo de construção civil, a MJV apresentou 4 tipos diferentes de jogos que ajudaram a reduzir a apreensão dos funcionários em relação à implementação de um novo sistema. Durante o primeiro estágio, visitamos diversas instalações da empresa em todo o Brasil. Essa abordagem incluiu ainda a condução de entrevistas com funcionários em todos os níveis da hierarquia organizacional. A diversidade cultural associada às limitações tecnológicas de alguns grupos representou um desafio a mais no projeto, sendo necessário trazer soluções para atender às demandas de grupos muito diferentes. Nesse projeto, o objetivo era identificar a melhor maneira de vender produtos financeiros básicos. Os integrantes da equipe da MJV viajaram em cada uma das linhas de trem existentes, em dias e horários diferentes, para observar os diferentes perfis de usuários e tentar entender suas preocupações e opiniões em relação aos mais variados assuntos, como destino e religião, por exemplo. Esse panorama com um retrato realista do cidadão carioca nos permitiu encontrar diversas respostas para a nossa pesquisa, que resultaram em percepções sobre a melhor maneira de vender esses produtos. A experiência de aprender a partir de uma conexão mais próxima com os usuários finais do sistema foi essencial para evitar erros e custos de implementação desnecessários. Pessoal, os próximos 2 casos, apesar de não serem da MJV, foram ações praticadas por outras empresas no intuito de gerar empatia, e achei que cabia perfeitamente contá-los aqui. O primeiro deles aconteceu na Croácia. Foi uma ação da Unicef que propôs exatamente isso, que os croatas calçassem os sapatos do povo africano por alguns momentos, para entender como é o dia a dia de quem vive em extrema pobreza, literalmente. Na África, os sapatos são sandálias feitas com garrafa PET. Os modelos foram recriados na Croácia e colocados em destaque em uma importante loja de calçados. Qual era a meta? Conseguir novos doadores que pudessem apadrinhar crianças a longo prazo. Quem fizesse isso durante a ação receberia um par das sandálias de garrafa PET. Os resultados foram considerados positivos,
tanto em número de apadrinhamentos quanto em mídia espontânea. O segundo aconteceu na indústria automobilística. Há alguns anos, a Ford começou a pedir aos engenheiros, quase todos homens, que usassem a barriga empática. O que é isso? É um simulador que lhes permitia experimentar em primeira mão os sintomas da gravidez. As dores nas costas, a pressão na bexiga e 10 ou 12 quilos de peso a mais. Era possível, inclusive, sentir movimentos que imitavam os pontapés do feto. A ideia era levá-los a compreender os desafios ergonômicos que as mulheres grávidas enfrentavam ao conduzir, como o alcance limitado, a dificuldade em mudar de posição, o desconforto de forma geral. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Para finalizar, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Pensando nisso que a gente conversou hoje, que tal tentar se colocar um pouco no lugar de outra pessoa? Pode ser por algumas horas apenas. Observe as pessoas ao seu redor e tente fazer as atividades dela. Por exemplo, um caixa de supermercado, um faxineiro do seu prédio, um vendedor ambulante. Conte pra gente como foi a sua experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso contato ele não termina aqui. Eu estou à disposição para o que for preciso. Podem me escrever para luna.paladino@mjv.com.br. Vou ficar aguardando o e-mail de vocês me contando como foi essa experiência de ser outra pessoa por um dia. Até a próxima, pessoal. Tenham todos um ótimo dia.